Oi, oi! Começamos oficialmente esta formação, Filhas de Nêmeton. Você está na primeira aula que leva o título de O Bosque Externo. Essa palavra bosque é tão importante para essa formação, afinal, bosque é sinônimo de Nêmeton, que eu precisei adicionar 3 aulas só sobre este assunto. Só que por perspectivas obviamente diferentes. A primeira, eu estou olhando o externo. A segunda, eu estou olhando este bosque de uma perspectiva interna. E a terceira aula, de uma perspectiva compartilhada. E antes de começar a olhar sobre essa perspectiva externa, afinal você está nesta aula, eu preciso que você entenda um pouquinho quem eram os celtas. Povos, tribos diferentes entre si. Estamos falando de 1200, 1300 antes de Cristo. Era de bronze, de ferro. Tribos diferentes, focou nessa palavra diferentes, porém que compartilhavam uma certa espiritualidade, cultura, linguagem, ocupavam partes da Europa, países diferentes, com regrinhas diferentes entre si. Ocupavam o que chamamos de Irlanda, França, Escócia, Ilha de Man. Mais lugares, sabe onde? República Tcheca, Turquia, Áustria. Muitos locais da Europa eram ocupados por celtas. Preciso te contar também que eles sequer utilizavam esse termo para se referirem a si mesmos como celtas. Isso vem como um termo já romano, que ao falar sobre esses povos que eram considerados por eles bárbaros, utilizavam então este termo celta. Ok? Entendeu que eles eram diferentes? Isso é muito importante para essa formação. Você vai entender ao longo dessa jornada, pois às vezes vamos nos deparar com um olhar irlandês sobre um deus, que olhavam de certa forma. Um olhar gaulês é diferente. A própria palavra Nemeton está em gaulês. Se a gente fosse olhar o gaélico irlandês, sabe como a palavra ficaria? Fid Nemet. Vou deixar aqui escrito. Parecido, mas de certa forma não é a mesma palavra, mas tem uma certa semelhança. Tem sim. E hoje nós vamos utilizar essa palavra bosque como sinônimo de Nemeton. Nemeton, a primeira coisa que você precisa entender é que é uma palavra no singular, que representa o bosque sagrado. Ótimo. Como seria essa palavra no plural? Tempo. Não é nemetons, nemetons, não. Essa palavra no plural seria nemetá. Parece estranho, fica até menorzinho. No plural, estranho, né? Mas tem uma certa regrinha que a gente nem precisa entender, eu nem precisaria estudar sobre isso, só estou trazendo a título de curiosidade. Quando a palavra termina em ON ou AN, em gaulês, você vai colocar o A para ser o plural, vai ficar nemetá. Então, ao invés de utilizar nemetons, a palavra correta seria nemetá. Isso ocorre com a deusa da guerra, Morrigan. Falam que ela tem 3 faces, que ela tem 3 irmãs, você pode ler por aí também. E quando quer se referir a essas 3, fica as Morriga. Não é diferente? Dá vontade de falar Morrigans, dá vontade, eu sei. Eu só tô contando isso porque tá tudo bem se você usar como plural os nemetons, ou talvez você encontre alguém falando assim. Às vezes até por costume eu posso falar os nemetons. Tá tudo certo, esse aportuguesar da palavra, ok? Mas eu estou te apresentando a forma certinha. E vamos falar então sobre o tal do bosque sagrado. Eu te contei então que eles compartilhavam algo, essas tribos. E uma das coisas que eles compartilhavam, sabe o que é?
este amor pela natureza. Eu chego a arrepiar. O olhar como a natureza sendo algo importante. Isso era algo que a gente encontrava em comum entre eles. O amor pela natureza, o amor pelo bosque. O olhar a espiritualidade como algo disponível não em uma catedral, não em um lugar que precisa ter 4 paredes, que precisa ter algo específico, um livro, alguém falando, pregando. Não. Eles buscavam e encontravam espiritualidade lá fora, no externo, no bosque. E como era esse bosque? Era um único bosque? Não, não dá para ser um único bosque. Esperar isso de um povo que eu te falei que eram tribos diferentes? Então aquela tribo, será que teria que viajar? Só achava um bosque? E a natureza é viva? E quando aquele bosque ali acontece algo, só tem aquela opção, acabou? Não. Tinham muitos nemetons, nemetá, ok? Muitos. O que precisava para ser considerado um bosque sagrado para eles? Não era uma regra, não tinha que ter o pé direito duplo ou um vitral, mas era algo ali, sim, esperado que tivesse sem árvores, então, fosse na natureza, uma natureza preservada, de preferência. Era comum que tivessem pedras espalhadas. Era comum que tivesse ali uma grande pedra até, que fosse usada como como é a palavra? Igual na igreja, um altar. Sim, um altar. Era interessante que tivesse espaço, como uma clareira, que tivesse espaço para fazer uma fogueira, tão importante para praticar esses rituais. Era um lugar onde eles pudessem estar em grupos. Sim, eles iam também nessa busca deste Nemeton de maneira individual, mas esses espaços eram sagrados e muito utilizados de maneira compartilhável, igual os católicos vão na missa no domingo. Essa necessidade que a gente vê desde sempre na humanidade de estar em grupos para celebrar era encontrada neles também. Então era um lugar compartilhável que eles iam para se conectar com a espiritualidade através da natureza. Isso não é lindo? E eu vou começar essa aula, ainda temos muito a falar, mas só para aquecer com um poema. Esse poema não foi escrito por mim, é um poema de 1840. Eu quero que você sinta as palavras deste poema. Ele chama Hino da Floresta. Eu fiz até uma imagem, a imagem sim fui eu que fiz aqui com a IA, para representar o que eu senti, essa bandeira, esse hino da floresta. Quero que você então preste atenção nessas palavras. Eu vou deixar ele de forma integral aqui, está em domínio público, então posso. E está em inglês, mas você pode traduzir. Mas eu quero ler um trecho específico com você, que quando eu li, eu falei, eu preciso levar isso para o curso. Vem comigo. Os bosques foram os primeiros templos de Deus. Antes que o homem aprendesse a talhar as colunas, a assentar as arquitraves e a estender sobre elas o teto. Antes que erguesse a elevada abóbada para recolher e devolver ao som dos hinos, na penumbra da floresta, em meio ao frescor e ao silêncio, ele se ajoelhava e oferecia a Altíssimos solenes ações de graças e súplicas, pois seu coração simples não podia resistir às influências sagradas que, vindas do sereno crepúsculo daquele lugar, dos velhos troncos cinzentos que, no alto, junto ao céu, entrelaçavam seus galhos cobertos de musgo, e do som do sopro invisível que fazia balançar, ao mesmo tempo, todas as suas copas verdes.
Desciam sobre ele e curvavam seu espírito diante do pensamento do poder sem limites e da majestade inacessível. Ah, porque nós, nestes tempos mais maduros do mundo, haveríamos então de negligenciar os antigos santuários de Deus e adorá-lo apenas entre a multidão e sob o teto, sob esses tetos que nossas frágeis mãos ergueram? Permite que eu, ao menos aqui, à sombra dessa antiga floresta, ofereça um hino, 3 vezes feliz, se ele encontrar acolhida aos seus ouvidos. Uau! Este é o hino da floresta. Este poema que tem na sua primeira estrofe: os bosques foram os primeiros templos de Deus. Essa frase me convenceu a continuar lendo. Leia de novo aqui comigo. Os bosques foram os primeiros templos de Deus. Deus não vai ser encontrado em um lugar só. Os bosques também são plurais. Você pode ter um bosque na Irlanda, um bosque aqui, um bosque lá. A natureza é viva, está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Deus não precisa de uma morada física. Não vou entrar aqui em religiões, mas eu estou te trazendo sim este olhar da natureza que os celtas tinham. E que eu espero que você consiga notar este Deus durante todo esse curso, durante toda essa formação. Afinal, ele está em todos os lugares, você pode encontrá-lo e vai encontrar essa espiritualidade toda vez que você, inclusive, acessar o seu bosque interior, que é tema para a próxima aula. Não vou falar disso agora. Vamos continuar, então? Eu fiz um grande Mind Master para ter certeza que eu não vou esquecer de te falar nada. Não se preocupa que este Mind Master, inclusive, vai estar aqui embaixo dessa aula. Você vai ver que ele vai estar, inclusive, completo, pois eu coloquei o título dele, Tudo sobre Nemeton. Então, ele contém assuntos do bosque externo, do bosque interno e do bosque compartilhado. É o mesmo arquivo. Então, se você não quer spoiler, talvez abra este arquivo somente no final, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho mais, aprofundar sobre como eles utilizavam estes espaços de maneira que mais específica. Eu já te falei que eles iam lá para encontrar espiritualidade, compartilhavam esse espaço, mas vamos entender mais. Eu acho que é interessante. Primeira coisa, eles utilizavam deste bosque para praticar os seus rituais sazonais, festas sazonais, os famosos sabás. Essas celebrações que aqui nós encontramos como a roda do ano. Já ouviu falar? Não, senão você vai ouvir falar hoje, que eu vou entrar assim neste assunto com você. A roda do ano. 8 datas em um período de 12 meses, onde eles percebiam que a natureza, esse bosque, ficava diferente. Já pensou uma igreja? Vamos lá, pensa numa igreja. Imagine que durante 8 datas, alguém viesse e pintasse a parede dessa igreja. Uma hora tá verde, outra hora tá mais cinza, outra hora tá vermelha. Eles percebiam, não através de uma pintura, através da própria natureza, que ela ficava diferente. E eles honravam essa natureza. Agradeciam por essas 8 mudanças. Agradeciam. E percebiam que depois dessas 8 datas daquele ciclo, a natureza de novo repetia aquele ciclo. E eles deram nome para essas celebrações. E de novo, você vai encontrar, às vezes em um livro, ou uma professora, ou um artigo, ou alguém falando no Instagram, daquela celebração com um nomezinho diferente. Ai, aquela pessoa errou. Nota 0 para ela. Não. Celtas, povos plurais. Para uma tribo pode ser que falava daquele jeito, não é errado, mas eles estavam celebrando algo compartilhado. Eles, não importa, o celta da Irlanda, o celta
da França, eles olhavam a mesma natureza, afinal eles estavam no hemisfério norte. A natureza no inverno agia igual, ok? Pode ter pequenas diferenças? Pode, não se apegue a isso, entenda o que eles estavam olhando. Esta roda do ano, ela que é composta por 8 celebrações. Eu vou colocar essa imagem aqui do meu Mind Master para vocês. Aqui, edição. Coloque, viu? Está aqui. Eu quero que você comece a olhar pelo Samhain. Samhain era a primeira celebração deles, o que depois ficou conhecido até como Halloween. Eles estavam ali celebrando isso no dia 31 de outubro, seria o Ano Novo Celta, sim, para eles não era 1º de janeiro. Eles entendiam ali esta época como o ano novo deles. Importantíssimo. Se eu estou ensinando sobre uma cultura celta, eu estou falando de hemisfério norte. Afinal, não encontramos celtas aqui no Brasil. Não significa que nós não podemos celebrar essas datas. Podemos, só que a partir do nosso próprio bosque, a partir das estações aqui. O que significa que essa data que você está vendo aqui vai estar invertido. Olha para esta imagem. Se você vai olhar a linha. Se eu estou falando que o Samhain era aqui dia 31 de outubro no hemisfério norte, significa que pra gente, nós estaríamos celebrando Beltane nesta data. E quando for Beltane para eles em 30 de abril, significa que nós estamos celebrando ali Samhain. É invertido, tá bom? A roda do ano. Mas vamos olhar aqui a roda do ano da perspectiva do hemisfério norte, como eles estavam entrando nestes bosques para celebrar. Algumas datas, inclusive, eram uma celebração mais quietinha, outras maiores, outras mais divertidas, como Beltane, já falamos sobre isso. Então você entende que aqui começou o ano novo para eles. Estamos falando de uma época de outono. O outono quase acabando. Para então ir para a segunda data, chamada de Yuli. Yuli, que o que está em verdinho representa ou solstício ou equinócio. No caso de Yuli, um solstício e um solstício de inverno. Antes de falar de Yuli, você precisa entender que solstícios trazem este extremo para um lado. Eles não são tão equilibrados. Significa que o solstício de inverno, nós teremos 14 horas com um período mais escuro, contra 10 horas de um período mais claro. Isso representa, então, as 24 horas que um dia tem. Já no solstício de verão, aquela delícia, o oposto. 14 horas com mais claridade e 10 horas mais escurinho. Já foram para a Europa no verão ou na primavera? É 8 horas, 9 horas e ainda tá claro, é uma delícia. É lindo de ver, é gostoso. O dia parece que rende mais, você fica com mais energia. Isto é o solstício de verão. Já os equinócios não vai ter essa palavra-chave que eu te entreguei de extremos dos solstícios. Os equinócios, eles são amiguinhos, fofinhos, eles têm equilíbrio. A balança fica equilibradinha, não tá assim. 12 horas contra 12. 24 horas do dia tá bem organizado. Bem organizadinho este dia nos equinócios de primavera e equinócio de outono. Mas volta aqui para Yuli, que olha ali, é celebrado bem pertinho do Natal, né? Vamos encontrando isso aqui. Muitas celebrações pagãs ganharam novos nomes através do cristianismo, tá bom? Mas aqui era antes. Final celta, estou falando 1200 antes de Cristo. E já existia este olhar de celebrar o renascer da luz do inverno. Eles olhavam este inverno e falavam: deixa eu honrar, porque eu preciso que volte logo essa claridade, deixa eu agradecer, a famosa gratidão. Vamos agradecer pelo que eu tenho para eu receber mais? Então eles agradeciam, essa esperança que dias mais claros virão. Afinal, Yuli seria este ápice. Mas depois vai ficando cada dia mais claro, mais claro, mais claro. Ufa, tá ficando mais claro. Então eles honravam isso. Sabe o que mais aqui eu quero que você observe nessa imagem? Então, o entre as datas.
Olha aqui o Yuli comigo, depois olhe Ostara. Não tem um no meio? Você percebe que em cada verdinhos ali tem algo no meio? Inbok, Beltane, Lamas, que é o mesmo que Lugnasat, e Sowin. Eles celebravam não só os picos, os solstícios e os equinócios, que são 4, então já teríamos 4 celebrações, 2 solstícios, verão e inverno, equinócio primavera e equinócio outono, não só isso. O entre, ó, um Vzinho aqui, ó, o entre. Ficou meio estranha essa imagem, né? Mas eles celebravam este entre. Para esse entre era quase como honrei este passado, essa perninha daqui, mas calma, deixa eu já começar a agradecer por essa que tá chegando. Percebe? Eles agradecem o passado e agradecem esse futuro que está vindo. Para eles, essas grandes mudanças são então os equinócios e os solstícios, mas eles não deixam de celebrar este caminho do meio. Eu acho que isso a gente deveria levar para a nossa vida, para os nossos sonhos, para os nossos objetivos. Às vezes você está querendo algo aqui, ó, mas você já conseguiu certas informações neste lado. Você tem que honrar esse caminho do meio. Entender que tem um período, a natureza precisa de um período, não tem como acelerar, colocar a natureza em 2.0. Igual você talvez possa estar assistindo a minha aula no 2.0. Não vou ligar. Não dá para acelerar a natureza, não dá para acelerar um sonho, não dá para acelerar algo que precisa de tempo. Mas honra isso, honra esse passado, já começa a olhar para esse futuro, até que uma hora esse futuro chega. Então, dito isso, vamos para Inbox. Eu vou até datar essa aula, não deveria fazer isso. Já aprendi em cursos que a gente não deve ficar falando muitas datas para o curso não ficar velho, mas eu vou datar sim. Só para vocês saberem, nós estamos agora no hemisfério sul, estou dando essa aula do Brasil, estamos em Yuli, mas quase chegando semana que vem aqui em Inbox. Yuli para mim, eu, Raíssa, observando o meu interno, fico no inverno mais quietinha, acho difícil pra caramba. Não fico tão ativa como nas outras datas. Só que eu já começo a perceber uma mudança minha aqui, que estamos quase chegando, então não estamos falando de 1 de fevereiro, estamos falando aqui de chegando em agosto. Eu já me vejo diferente, mais animada, porque logo tá chegando aqui, ó, o equilíbrio de Ostara, coelhinho da Páscoa, Oster. Coelhinho da Páscoa, tudo o cristianismo pegou para eles. Ostara tá chegando e eu fico muito mais feliz na primavera. Então eu já tô sentindo essa mudança em mim. Será que você percebe essas mudanças em você? Isso é olhar o seu bosque interno. Spoiler da próxima aula já, né? Olhar o seu interno, como você reage a essa natureza? Eu reajo assim. Uma coisa importante também, olhando essa imagem, é vocês observarem que às vezes vai ter uma data ali, que pode ser de 20 a 22 de junho, ou 20 a 22 de dezembro. Você pode sempre colocar, pode ser no Google mesmo, solstício de verão e o ano que você tiver, solstício de verão 2027. Você vai saber exatamente a data, pode mudar de 1 a 2 dias, a depender, tá bom? O que não muda são essas datas entre, tá? O entre não muda. Continua aqui comigo. Então, essa terra começa em Yumbok aqui despertar, até que chega Ostara, a primavera, trazendo equilíbrio e luz. Eles iam então para esses bosques celebrar isto. Até que então a primavera está saindo, está chegando o verão, Lita! E aí tem a celebração neste entre, que eu mais amo, e que inspirou este curso. Beltane. Eu estava celebrando Beltane na Inglaterra, em Glastonbury, chakra cardíaco da Terra. Eu estava lá e eu falei, preciso criar algo com Nemeton. Estava até resistente, porque é um curso longo, vocês viram. Só para falar de Nemeton eu preciso de 3 aulas. Falei, ai, como eu vou encaixar isso na agenda? Mas eu fui muito inspirada. Eu estava lá, fazendo, seria uma procissão, não sei o termo correto para isso, com os homens verdes, o Green Man, carregando ali aquele maypole para depois dançar. Tinha fogueira, as pessoas felizes, é uma celebração quente, afinal estamos chegando quase no verão. Ó, estamos saindo de Ostara, agradeço a primavera, mas eu tô doida para chegar no verão, é o ápice de poder de uma pessoa e da própria natureza, esse quente. Então é uma celebração muito gostosa, que me inspirou nessa formação.
Saibam e agradeçam Beltane, se você está assistindo esta aula. Até que chegamos em Lita, solstício de verão. E aqui, Lita, Beltane postaram, eram mais festa mesmo, diferente ali de rituais mais silenciosos, como as outras datas, tá bom? Ok, então estamos no ápice, mas não dá para querer ficar só no ápice. Isso a gente precisa entender no nosso interno também. Nós não podemos ficar só no nosso verão interno, não dá. Depois do verão vai chegar, ó, dia 22, 23 de setembro vai chegar Mabel. E aí vamos agradecer aqui? Eu gosto muito de usar o termo lamas, eu acho mais fácil, mas você pode falar Lugnasat. Seria a primeira colheita, porque afinal tá chegando o outono. O outono as folhas caem no quintal, vai cair. E ali nós temos já a primeira colheita. E aí no Mabel em si, que é o equinócio, vem a grande colheita. Não só a colheita mesmo, como você vê isso na sua própria vida. Ciclo se encerrando, seria ali quase a morte, não literal, mas a morte que chega no Soin, que é onde começou o nosso ciclo e eu a falar dessa roda do ano, que seria o novo começo, para renascer em Yule e assim vai toda a roda. Esta é a roda do ano que eu te apresentei aqui e que eles sim usavam desses nemetons para celebrar, seja naquela época, seja agora, de certa forma, quando eu te falo que eu fui para a Inglaterra, eu estava na natureza fazendo essas celebrações, eu não estava dentro de uma casa, eu estava lá na natureza. Não deixa de ser um nemeton moderno. Moderno, sim, mas é ainda um nemeton. Vamos ver outras formas que eles utilizavam? Temos então cerimônias de passagem também, cerimônias menores, não tão cerimônias, mas que eu chamaria de reuniões entre líderes, os druidas, julgamentos e decisões importantes para olhar para tratados e juramentos. Para momentos, sim, de contemplação e conexão com a natureza. Vem cá, vamos para a parte polêmica desta aula? Sim, existem evidências arqueológicas de sacrifícios humanos em algumas partes da Europa nesses bosques, humanos e animais. Não em toda a Europa, afinal você já viu comigo no início dessa aula que são tribos diferentes, com rituais próprios. Porém, eu quero te fazer refletir. Eu acho que um papel de uma professora é fazer o seu aluno refletir. Será que teve mesmo? Será? Através de qual olhar hoje nós conhecemos um pouco sobre este povo tão rico? Nós os conhecemos através do olhar da lente dos monges, que foram escrever seus mitos anos e anos depois. Do olhar grego, romano, do romantismo do século XIX, tudo com um olhar já diferente sobre eles, sobre os celtas. Não foi um celta que escreveu. Não existe uma Bíblia do druidismo. A Bíblia do povo celta. Se tiver um livro com esse nome, ia vender bastante. Mas não foi escrito por eles. Coloca aí na Amazon para ver se existe esse livro. Não pesquisei. Pode ser, ia vender, mas não existiu. Porque era um povo que compartilhavam sim algo em comum. O quê? A tradição oral. Tradição oral, mais secreta. Quando ia escrever algo ali, por exemplo, o irlandês utilizando um alfabeto da árvore. Você já vai perceber nesse curso que não é tão simples escrever com aqueles tracinhos. E eram escritos em cascas de bétula, em pedras que o próprio tempo leva. Será que teve mesmo? Será que era um local de passagem ali? Algo de uma guerra que existiu? Então eu te faço refletir sobre essas evidências arqueológicas e que você chegue então nessas suas próprias conclusões. Mas eram sim utilizados esses espaços para deixar oferendas. Mas aqui vamos falar de oferendas como alimentos, grãos, cerveja, hidromel.
Bem, eu acho muito fofo até esse costume da gente deixar ali uma maçãzinha para o nosso gnomo. Acho fofo. Outras informações aqui que nós temos isso comprovado, enxergado, realmente. Foram encontradas muitas espadas, joias nos lagos. Inclusive eu fui na Inglaterra em um lago que teria ali supostamente o lago onde Arthur devolve a sua espada quando vai para Avalon, para o outro mundo. Ele joga a sua espada para a dama do lago. E por que tinham esses mitos? Porque de fato foram encontradas muitas espadas, joias. Para eles era como devolver, não preciso mais disso. A natureza, a terra, essa minha vida me emprestou isto, isso me ajudou a me defender e eu devolvo. Mas não devolvo para uma pessoa a herança ali de essa joia vai para minha filha. Não, eu devolvo para a natureza, eu devolvo para o lago. Bonito, não é? Eu acho. Ai, ai. Então, assim, terminamos esta aula entendendo que o Nêmeton era algo muito importante para esses povos, era um local de celebração, de ritual de passagem para deixar oferendas, que tribos diferentes celebravam de maneiras diferentes, mas compartilhavam sim este amor pela natureza, que eu acredito que você também tenha. Afinal, você veio para um curso bem específico em seu nicho. Bem específico, filhas de Nêmeton. Te vejo na próxima aula, o bosque interno.